Graça e paz, irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu escrevi hoje no grupo, nas casas que eu faço parte, que num dia como esse, as mulheres foram ao túmulo, visitar o túmulo que Jesus tinha sido sepultado, e quando elas chegaram, a pedra já não estava mais na boca do túmulo, já não estava mais protegendo aquele túmulo. E elas se depararam com dois varões com roupas resplandecentes. E eles perguntaram: o que vocês estão procurando? Elas responderam: Jesus. Eles responderam: ele não está aqui, ele ressuscitou. O túmulo está vazio, irmãos, num dia como este. O trono está ocupado, mas o túmulo está vazio. Ele ressuscitou, graças a Deus. E nós, aqueles que cremos, ressuscitamos juntamente com Ele, para uma nova vida. Graças a Deus por isso. Irmãos, eu quero falar sobre esse tema hoje, consequência da correção do Senhor, dando sequência aos nossos estudos no livro de Isaías. Hoje eu quero que você abra aí, se você trouxe a sua Bíblia, capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 34. Eu só vou projetar aqui os textos que nós vamos falando. É um texto longo, e aí eu vou projetando aqui à medida que nós vamos estudando esse texto e aprendendo com eles. Irmãos, o primeiro texto que eu quero projetar é Isaías, capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 6, que diz assim: que aflição espera a Assíria? Tem uma tradução que diz assim: ai da Assíria, mas essa que eu vou usar, nova tradução de hoje, diz: que aflição espera a Assíria? A vara de minha ira, uso-a como bastão para expressar minha fúria. Envio a Assíria contra uma nação ímpia, contra o povo com o qual estou irado. A Síria os saqueará e os pisará como pó sob os seus pés. Para nós entendermos um pouquinho e seguirmos adiante na nossa interpretação ou na nossa compreensão, até no capítulo 9, a partir do versículo 5 até o capítulo 10, do versículo 4, nós vimos que a profecia ali de Isaías foi contra o reino do norte, contra Samaria, a soberba e o orgulho daquele povo que não se dobravam diante do Senhor, não se dobraram diante do Senhor, foi motivo da mão do Senhor não deixar de ser estendida. Ali, cada trecho daquilo que nós lemos, cada passagem, sempre no final dizia: e a mão do Senhor continuava estendida. O povo sendo confrontado pelo Senhor, sendo castigado pelo Senhor, não retroagia no seu orgulho e na sua soberba. E por isso o Senhor continuava com a mão estendida, trazendo repreensão, trazendo castigo sobre aquele povo, que a certa altura chegou na sua petulância de dizer: se as cidades forem destruídas, nós reconstruiremos. Se for feito isso, nós construiremos melhor, e agora será com cedro. E eles não percebiam de forma nenhuma que era a ação do Senhor contra a vida deles. E agora, é isso que é interessante de Isaías, e a gente tem que ficar bastante atento. Como eu disse, na última, Isaías vai de 0 a 100 num capítulo só. Agora, nesse daqui, ele volta a sua profecia, nem para o reino do norte, nem para o reino do sul, mas contra a nação que estava invadindo os dois reinos, que era a Síria. Então, agora, a profecia de Isaías é contra o exército assírio, que já havia destruído Samaria e agora estava querendo destruir Jerusalém. Para nós voltarmos aqui, de repente eu já falei várias vezes disso, mas não é demais falar. Quando eu falo de Samaria, eu falo do reino do norte. Quando eu falo de Jerusalém, eu falo do reino do sul. Beleza? Isso está bem claro. A gente vê no Velho Testamento, Samaria, reino do norte, que é capital do reino do norte, Jerusalém, capital do reino do sul. Então, irmãos, nós vamos perceber que
que a profecia é contra essa nação poderosa, contra esse reino poderoso que era o reino assírio, ou o exército assírio, que esses homens, eles eram poderosos, mas eles estavam sendo usados pelo Senhor. Se você lembrar aqui no capítulo 5, no versículo 5, ele diz: que aflição espera a Assíria, a vara da minha ira. Ou seja, o Senhor estava usando este exército assírio, o rei assírio, para castigar a nação de Jerusalém, a mando do Senhor. Isso às vezes foge um pouco da nossa compreensão, porque eu falo, puxa, mas como que pode isso? Pode que nós vamos ver mais para frente que não foi só a Síria que o Senhor usou. O Senhor usou várias formas, várias pessoas, vários reinos, no decorrer da história, para fazer a vontade dele. E nós vamos perceber com isso que não há poderosos na Bíblia. Não há poderosos, só há um poderoso, que é o Senhor. Todos os outros poderosos se submetem à vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que toda a criatura, e quando eu falo que de criatura foi criada pelo Senhor, toda a criatura está a serviço do Senhor. Ele usa do jeito que Ele quiser, e Ele usa quando Ele quiser, e onde Ele quiser. Às vezes, no alto salto da nossa soberba, nós achamos que podemos fazer, não, porque eu posso. Na verdade, nós temos que nos submeter à nossa insignificância e entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós vamos ver aqui que um exército extremamente poderoso, conquistador, que estava sendo comandado pelo Senhor, que diz assim, você vai até aqui, daqui para lá você não passa. Oh, meu Deus do céu, como é que funciona isso? Não sei, mas a Bíblia diz que é assim que funciona, que o Senhor fez assim, faz assim e fará assim. Como eu disse agora, a Síria, o profeta deixa claro que a Síria está sendo usada pelo Senhor como correção. Isso é importante. Eu sempre falei do reino do norte, que era um reino que abandonaram o Senhor, mas o reino do sul também não era diferente. Não era diferente, porque o reino do norte foi levado pelos assírios, e o reino do sul, 130 e poucos anos depois, foram levados pelo babilônico. Então, não tinha muita diferença entre um e outro, só uma questão de tempo. Eram pecadores da mesma forma. E a Síria, ela é utilizada aqui como vara de correção. Abacuque, o Danilo falou muito disso, sobre a vara de correção do Senhor. Ou aqui o texto ele fala sobre a vara da minha ira, que na realidade é a mesma coisa. Irmãos, Deus estava irado com o povo dele. É uma ira com propósito, é isso que eu quero dizer. Não é uma ira sem propósito, é uma ira para trazer o povo para próximo dele. Deus estava usando o exército assírio com este propósito, de trazer o povo de volta, de aproximar novamente o povo, porque o povo estava se distanciando do Senhor. E é impressionante quando nós entendemos essa situação, que seja qual for a força, qual for o poder, tudo isso tem um limite, e tudo isso está dentro do limite estabelecido pelo Senhor. Esse dia eu tive o privilégio de ir à praia, eu e minha esposa, e eu acho interessante porque quando eu vou à praia, eu fico olhando para o mar, para aquela imensidão de água, aquela montanha, considerando que, se eu não estiver errado nas minhas aulas, 75% ou 80% do nosso planeta é coberto de água. Eu fico olhando para o mar e eu fico pensando assim, puxa, mas o que impede o mar de invadir tudo isso aqui? Não é verdade? O que impede o mar de levanta aquelas ondas enormes lá, agora vai, corre que agora vai. Ela para ali. Levanta o outro, fala, não, agora leva tudo, para ali. O que impede o mar de invadir todas as cidades e destruir tudo? A gente já pensou nisso? Que ali a desproporção é muito grande entre terra e mar. O Senhor que impede o mar. O Senhor que disse para o mar, você vem até aqui. Ah, Flávio, onde você achou isso? Eu achei isso na Bíblia. O Senhor impede o mar, eu não coloquei aqui, mas se você tiver a oportunidade de ler Provérbios 8, você vai ver que o Senhor disse para o mar, olha, você tem limites, você vem até aqui.
Você entende? A gente olha para esse tipo de coisa e diz, puxa, mas isso é possível? É possível. O Senhor estabeleceu o limite do mar. Falou assim, ó, até aqui você vem, daqui para lá você não vai. Então o mar vem até ali, o mar obedece à ordem do Senhor. Também toda a separação das águas ali foi para a glória do nome do Senhor. Muito bem, irmãos. O rei assírio, ele estava certo. Isso é muito interessante nós pensarmos e nós estudarmos. O rei assírio, ele estava certo de que ele é que dava as ordens. Ele estava certo de que ele estava no comando. Muitos na história pensaram assim. Muitos hoje pensam da mesma forma. Muitos mais para frente vão pensar da mesma forma. Ele nem imaginava que estava sendo usado como instrumento do Senhor. Ele não conhecia o Senhor. Ele era ímpio. Ele não tinha relacionamento com o Deus de Israel. Ele nem passava pela cabeça dele de que ele estava sendo usado pelo Senhor com propósito. E qual é o propósito? O propósito é o tema da nossa mensagem de hoje. É cumprir os propósitos do Senhor cabalmente. O Senhor usa os seus, as suas criaturas, qualquer uma delas para cumprir o seu propósito. Vamos ver o que diz do versículo 7 até o versículo 11. Olha o que o profeta, sendo usado pelo Senhor, disse. O rei da Síria, porém, não entenderá que é meu instrumento. Esse não é o seu modo de pensar. Seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após a outra. Ele dirá, em breve cada um dos meus príncipes será rei. Destruímos Calno, como fizemos com Carquemis. Ramate caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade. E derrotamos Samaria, como fizemos com Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos, cujos deuses eram mais poderosos que os de Jerusalém e Samaria. Portanto, derrotaremos Jerusalém e seus deuses, como destruímos Samaria e seus deuses. Essa é a visão daquele exército, essa é a visão daquele rei. Nós já fizemos um arrastão nessa cidade, já destruímos todas essas cidades, e nós vamos destruir Jerusalém também. Isso daqui, irmãos, é o pecado na vida do homem. Veja o versículo 10, ele está levando em conta, ele está colocando em pauta a sua petulância contra o Deus de Samaria e o Deus de Jerusalém. Ele não está considerando o Deus de Jerusalém. Ele está dizendo assim, se nós acabamos com muitos reinos cujos deuses eram mais poderosos, ele está dizendo que os deuses, que os ídolos, que aquelas imagens de esculturas, que os deuses falsos dessas cidades que eles conquistaram eram mais fortes que o Deus de Samaria e o Deus de Jerusalém. Ou seja, se os deuses dessas cidades, porque tinham seus ídolos ali nas cidades, onde havia adoração, sacrifício, se os deuses dessas cidades não conseguiram impedir a conquista deste exército, o Deus de Jerusalém não vai conseguir também. É muito fácil, vai ser fácil demais. Já conquistamos Samaria, reino do norte, e nós vamos conquistar também Jerusalém, porque o Deus deles é um Deus muito fraco, pelo poder do exército da Síria. Isso, irmãos, é o mais alto da petulância daquele exército. É desprezar que Samaria e Jerusalém estava sob o comando do Deus Todo-Poderoso, que eles já sabiam que tinha destruído o povo lá no Egito, que tinha caminhado 40 anos no deserto, que tinha aberto o Mar Vermelho, que tinha destruído 7 nações, que tinha aberto o Rio Jordão, que tinha conquistado Jericó, que tinha conquistado Ai, que tinha conquistado toda aquelas cidades, todos aqueles reinos no decorrer da história, que Josué tinha conduzido o povo, que tinha orado e o sol tinha parado. Quer dizer, tinha toda uma história. E esse exército diz o seguinte: o Deus deles é fraco. O Deus deles é fraco. E nós vamos ver a fraqueza do Deus mais para frente.
O rei da Síria, no seu orgulho, ele pensava que agia pela sua própria vontade, pela sua própria sabedoria. Se conquistei todas essas cidades que eram mais fortes, Jerusalém será fraca. Coloca Jerusalém e Samaria na mesma vala das outras cidades. Coloca o Deus de Samaria e o Deus de Jerusalém na mesma vala dos ídolos. Compara o Deus, o nosso Deus, aos ídolos e menospreza, diminui o poder do Deus de Israel ao Deus das outras nações que não conheciam o Deus de Israel. A ideia era justamente essa, uma dedução lógica de um coração ímpio, uma dedução lógica de uma pessoa que não conhecia o Deus de Israel. Irmãos, e o comando de Deus sobre esse exército, nós temos diversos exemplos na Bíblia, onde Deus usou a sua criatura para fazer a sua vontade. Eu vou citar algumas delas aqui. Quando o povo estava saindo do Egito, quando Deus mandou Moisés para dizer para Faraó, liberta o meu povo que ele vai sair. Faraó endureceu o coração, vocês conhecem a história. E Faraó pensava que ele que estava endurecendo o coração. Faraó achava que pelo poder de ser faraó, eu não vou deixar esse povo sair. Eu preciso desse povo, eu mando nesse povo, eu sou o faraó. E aqui ninguém vai sair se não for a minha ordem. Olha que engano de Faraó. Olha o que diz Romanos 9,17, a respeito desse texto. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Irmãos, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus usou Faraó para que a vontade dele fosse realizada. Faraó achava que ele estava no comando, só que quem estava no comando era Deus. Deus estabeleceu toda aquela arrogância, aquele endurecimento, mandou todas aquelas pragas, justamente para mostrar cada praga daquela, ela desestabilizou um Deus do Egito. O Senhor mostrou para Faraó que ele estava no comando, apesar de Faraó achar que o coração dele é que estava endurecido e ele endurecia quando ele queria, Deus endureceu o coração de Faraó quando Deus quis endurecer para que ele ficasse arredio e Deus pudesse exercer ali a vontade dele e o nome dele ser glorificado. Quando nós olhamos para as pessoas, diz é fácil. E o diabo? Faz o que quer? Faz o que quer? Não, faz o que Deus permite que ele faça. Quando o diabo chegou diante de Deus e falou assim, mas Jó, filho, Jó tem tudo. O Senhor abençoou ele com tudo? Até qualquer um louva o seu nome. O que o Senhor falou para o diabo? Jó, capítulo 1, versículo 12. O que Deus disse para o diabo? O diabo falou assim, eu vou lá e eu vou fazer o que eu quiser, eu vou arrebentar com tudo, eu vou matar Jó. O que Deus disse para ele? Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O diabo tocou na vida de Jó? Não. O diabo matou Jó? Não. E por que não? Porque Deus falou que não era para fazer. Porque Deus não permitiu que era para fazer. O diabo tirou a família de Jó? Tirou os filhos. Os filhos morreram todos? Morreram. Tirou todos os bens? Tirou. Só não tirou a mulher, que ficou ali atazanando ainda ele, você entendeu? Amaldiçoa esse Deus e morre. Meu, Jó, aquilo ali dava para fazer um casamento saudável, viu? Porque mesmo depois de tudo aquilo, ele ficou com ela ainda, hein? Rapaz do céu, hein? Ô, louco, filho. A mulher de Jó não era fraca, não, hein, filho? Eu até perdi o raciocínio aqui, você entendeu? Mas, tá bom. Hã? É mesmo, é verdade. Jó ficou depois com ela. Mais um caso aqui, irmãos, perdoa essa piadinha, foi sem graça. Mais um caso aqui, quando Paulo estava em Corinto,
a Bíblia diz que ele ficou preocupado, ele ficou ansioso, ele estava pregando o evangelho, e muitas pessoas, por onde Paulo passava, as pessoas queriam matar Paulo, queriam apedrejar Paulo, queriam destruir Paulo. E ele estava angustiado, e o Senhor falou para ele: Paulo, sossega, porque eu estou no comando. Olha o que ele diz em Atos 18:10. Eu estou fazendo esse relatório, irmão, em cima de casos bíblicos onde Deus está no comando. Olha o que diz Atos 18:10, irmãos. Porquanto, Deus falando para Paulo: eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo, prega o evangelho, sossega o seu coração. As pessoas estão querendo te apedrejar, as pessoas querendo te matar, sossega, porque ninguém vai te fazer mal. Prega o evangelho, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Ou seja, quem é que está no comando disso daqui? Deus. Alguém relou a mão em Paulo? Não relou a mão em Paulo. Por quê? Porque Deus falou que ninguém ia relar a mão nele. Então, irmãos, já fazendo alguma aplicação, nós precisamos sossegar o nosso coração muitas vezes. E muitas vezes nós precisamos entrar debaixo da nossa insignificância e ter certeza de que nós não estamos no controle, de que o controle está na mão daquele que é todo poderoso, e glória a Deus por isso, porque se eu estiver no controle eu só faço bobagem, e o Senhor que está no controle de todas as coisas. Então, irmãos, agindo Deus, quem impedirá? O homem até tenta, mas Deus, o Salmo 2, Deus ri do homem, ri do soberbo, ri do arrogante. A vontade daquele rei assírio, daquele exército assírio, era destruir, era conquistar nação após nação, era fazer um arrastão ali, era destruir tudo, conquistar tudo, e ele fazia planos, ele tinha planos para isso, que ele ia fazer. E Deus, irmãos, através desse rei, como eu já falei e repito, Deus queria corrigir a nação. Deus queria mostrar para a nação que todo o poder estava com ele, que era para tanto o reino do norte quanto o reino do sul, não colocar a sabedoria, não colocar a confiança no exército dele, nos acordos políticos, na tua sabedoria, no teu dinheiro, naquilo que eles tinham de mais precioso, mas colocar a confiança no Senhor. O Senhor estava fazendo isso para que o povo entendesse que a confiança deveria estar nele, no Deus de Israel, e não no Tiglat-Pileser, e não no rei da Síria, e não nos seus acordos políticos, não nos seus conchavos com outros reis, porque ninguém era poderoso o suficiente para livrá-los, a não ser o Senhor. E o profeta descreve aí, a partir do versículo 9, você está com a sua Bíblia aberta, a marcha dos assírios. Ele estabelece ali por onde eles passariam em direção a Jerusalém, estação por estação, cidade por cidade, e eles vão fazendo e vão conquistando tudo, e nada, irmãos, nada era capaz de deter aquele exército. E coroado de todo o sucesso e confiança de que Jerusalém seria derrotada, ele está diante da cidade de Jerusalém. Que coisa interessante. E da mesma forma que ele havia conquistado Samaria, agora Jerusalém seria uma presa fácil demais. O rei assírio, ele somente achava que estava no comando. Somente achava que ele estava comandando tudo. Mas o rei assírio, ele só tinha uma coisa que ele estava fazendo, era até que os propósitos do Senhor fossem cumpridos. Ele ia agir até que os propósitos do Senhor fossem cumpridos. Vamos ver o que diz Isaías capítulo 10, versículos de 12 a 14, a respeito disso que eu acabei de falar, até que os propósitos do Senhor fossem cumpridos. Olha aí. Depois que o Senhor tiver usado, essa palavra é legal, usado o rei da Síria para realizar os seus propósitos no Monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Síria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante,
Ele diz: fiz isto com o meu braço poderoso, com a minha astuta sabedoria o planejei. Destruí as defesas das nações e levei seus tesouros, como um touro. Derrubei seus reis, roubei as riquezas de seus ninhos e ajuntei reinos como um camponês ajunta ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Eu sou o cara. Eu sou. Eu faço. Eu destruo. Eu conquisto. Ninguém, se der um pio, eu vou cortar o seu bico. Eu faço. Eu sou o poderoso. Não é isso que ele está dizendo aqui? E o versículo 12, irmãos, ele mostra justamente como nós somos limitados nas nossas preocupações diárias. Às vezes nós nos preocupamos demais e nós achamos que as coisas ou os acontecimentos, até nós estamos falando aqui, daqui a pouco nós teremos uma eleição, mais uma eleição, e nós ficamos fazendo conjecturas, fazemos, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, se for esse, se for aquele, se for aquele, se for aquele, se for esse. Nós esquecemos que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. Então, qual é o meu e o seu trabalho? Botar o joelho no chão, a cara no pó, dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua, porque eu não sou deste mundo, eu sou peregrino aqui. E se você também crê, você também é. A nossa pátria não é aqui. Nós temos uma pátria reservada, nós temos uma terra, nós temos um rei, nós temos a vida eterna reservada para nós. Então, nós não somos daqui, nós estamos de passagem aqui. Logo, logo nós estaremos fora deste lugar. E neste caso aqui, irmãos, o orgulho do rei levou a pensar que toda a destruição estava sendo feita exclusivamente pela sua astúcia, pela sua sabedoria, pelo seu planejamento, inteligência, ferocidade do seu exército. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ele planejou a batalha? Planejou. Ele treinou seus exércitos? Treinou. Ele estabeleceu estratégias de guerra? Estabeleceu. Ele tinha um plano de conquista? Tinha. Ele era inteligente? Era. Ele era astuto? Era. Só que tudo isso foi Deus que deu para ele, para que se cumprisse os planos do Senhor. Às vezes a gente fica dá um tilt na mente, quando você pensa essas coisas, fala: meu Deus, mas como é que pode isso? Deus deu tudo isso para ele, ele achava que estava no comando, ele achava que a sua sabedoria, a sua astúcia, a ferocidade do seu exército, que estava fazendo tudo isso pela sua vontade, porque eu faço, eu consigo, eu vou para lá, eu vou para cá, e o Senhor de cima está dizendo assim: você só está fazendo aquilo que eu quero que você faça, você só está fazendo aquilo que eu estou permitindo que você faça, você só está fazendo aquilo que eu estou dizendo para você fazer, porque eu tenho um plano maior, é para que os meus propósitos sejam realizados. E aonde? Na Síria? Não, na minha nação, que é Jerusalém, que é o Reino do Norte, no Reino do Sul. Então, irmãos, essas coisas são impressionantes, e a gente vai estudando isso e nós vamos baixando, sabe? Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha arrogância, tem misericórdia da minha petulância, tem misericórdia, Senhor, da minha soberba, tem misericórdia, Senhor, quando eu acho que eu acho. Tem misericórdia, Senhor. Me ajuda a me lançar diante do Senhor e clamar pela Tua vontade na minha vida. O objetivo, irmãos, do exército assírio é realizar os propósitos do Senhor. Do versículo 15 ao versículo 16, o Senhor praticamente zomba da soberba do rei assírio. Vamos ler, 15 e 16. Ele diz assim: mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Por isso, o soberano Senhor dos exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Síria, e fogo ardente consumirá a sua glória. Irmãos, da mesma forma que os instrumentos inanimados não podem dizer ao homem como usá-lo,
o homem também não pode dizer a Deus o que fazer. O homem não pode dizer ao Senhor o que fazer. Paulo, voltando a Romanos 9, falando sobre a soberania de Deus na escolha de Jacó e não de Esaú, capítulo 9, versículo 20 e 21, ele diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Irmãos, eu pergunto para vocês, quem é o oleiro e quem é o barro? Você é oleiro ou você é o barro? Eu sou oleiro ou sou barro? O oleiro é o Senhor. Quem és tu, homem, para discutir com Deus, diz outra versão. Quem és tu para dizer a Deus o que ele deve fazer? Há um texto, acho que é Provérbios, se não me falha, que diz assim: quem é o homem para aconselhar a Deus? O Senhor precisou de alguém para aconselhá-lo? O Senhor precisou de alguém para pedir opinião? Quem é o homem para dizer a Deus o que ele deve fazer, como ele deve fazer, quando ele deve fazer? Quem és tu, ó barro, para dizer ao oleiro: faça-me assim, faça-me assado? O homem dizer a Deus como fazer é uma lástima. Como agir, como o Senhor deve fazer. E nós temos ouvido ou visto muita gente fazendo isso. Eu reivindico, eu exijo, eu declaro que Deus faça isso na minha... Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Eu vou mandar Isaías para as pessoas ler. Tem misericórdia. Quem és tu, homem, para dizer a Deus o que ele deve fazer? Eu declaro, eu exijo que Deus faça isso. Você declara, você tem certeza disso? Você exige isso? O exército assírio também fazia isso. Eu faço pelo meu poder. Você vai ver mais para frente qual é o fim dele. Então, irmãos, nós precisamos entender um pouco melhor como que Deus age. Eu coloquei aqui, coloquemo-nos no nosso devido lugar insignificantes. Insignificante. Irmãos queridos, muitos acham que Deus precisa deles. Deus não precisa de mim. De mim eu tenho certeza que não. De você eu não sei. De mim eu tenho certeza que Ele não precisa. Mas mesmo Ele não precisando de mim, e eu coloquei de nós aqui, Deus nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, por amor, não precisando de mim, não precisando de você. Irmãos, Ele morreu na cruz, e mais que isso, Ele nos matou, Ele nos fez morrer nele. Muitas vezes você vai ouvir o Evangelho dizendo assim: Jesus morreu na cruz por você. Isso é verdade? É verdade. Mas existe uma outra verdade, que você morreu com Cristo naquela cruz. E você foi ressuscitado com Ele para uma nova vida. É isso que tem um versículo que os irmãos até dão risada quando eu falo, que eu gosto demais, que é Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o meu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Naquela cruz, irmão, se você crê em Cristo, o teu pecado foi crucificado com Ele. Você foi livre da culpa do pecado. Você está sendo libertado do poder do pecado. E você será libertado da presença do pecado. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos daquele que morreu na cruz por amor a você. Mesmo Ele não precisando de mim e de você, Ele mandou o Filho dele para morrer naquela cruz, para nos dar uma nova vida. Tessalonicenses, 2 5,17, é 5,17, que diz que quem crê em Cristo, as coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Aonde que as coisas velhas já passaram? Na cruz. Quando nós cremos em Cristo Jesus, o nosso pecado foi perdoado. Eu falei para os irmãos ontem no batismo, o teu pecado não é perdoado no batismo, o teu pecado foi perdoado no arrependimento. Arrependei-vos e credes, arrependei-vos e credes. Quem crer e for batizado será salvo. A mensagem de João Batista era arrependei-vos, a mensagem de Jesus era arrependei-vos, a mensagem dos apóstolos era arrependei-vos, a nossa mensagem é a mesma, arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que você seja salvo. Do versículos 17 a 19, nós estamos partindo para o fim. O Senhor mesmo agirá contra o orgulho do rei assírio. O Senhor, a luz de Israel, será o fogo. O santo será a chama. Devorará como fogo os espinhos e o mato, e queimará o inimigo em um só dia. O Senhor consumirá a glória da Síria, como o fogo consome um bosque em terra fértil. Ela definhará como os enfermos durante uma praga. De todo esse bosque glorioso, restarão apenas algumas árvores, tão poucas que uma criança poderá contá-las. Toda arrogância, toda pompa, toda ferocidade, toda honraria, toda vitória, toda a festança dos despojos serão destruídas, e o profeta faz uma comparação triste, como os enfermos durante uma praga. Este é o fim. O brilho da soberba daquele exército cai diante da vontade do Senhor. Do bosque poderoso restará apenas algumas poucas árvores que até uma criança poderá contar. O que significa isso? Irmãos, Deus não está falando de bosque aqui. Deus não está falando de floresta. Deus não está falando aqui de pinho. Deus está falando aqui do exército assírio. A destruição que o Senhor vai proporcionar para esse exército assírio, que ficará apenas alguns soldados, que até uma criança vai poder contar. Unité. Eu não sei quantos ficarão, mas uma criança pequena vai conseguir contar o que vai restar da soberba deste exército assírio, que viria contra o Deus fraco de Jerusalém. É interessante. E agora o profeta, ele volta à esperança, à alegria ao povo, chama o povo para um olhar espiritual, tira os olhos daquele momento e que o Senhor estava trazendo correção para eles, como nós falamos desde o início. Mas o seu amor, o amor do Senhor não havia terminado, o amor do Senhor não havia se extinguido. Mesmo eles sendo maus, mesmo eles sendo um povo que estava se afastando do Senhor, eu falei, mas que povo mau, e eu fiz isso olhando num espelho lá na minha casa. Mesmo com isso, o Senhor não deixou de amá-los, e nós vamos ver isso do versículo 20 até o versículo 27, presta atenção nesse texto maravilhoso. Ele diz assim: naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais de aliados que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. O Senhor, em sua justiça, decidiu destruir o seu povo. Sim, o soberano Senhor dos exércitos já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano Senhor dos exércitos: ó meu povo em Sião, não tema os assírios quando oprimem vocês com vara e bastão, como fizeram os egípcios muito tempo atrás. Em breve, minha fúria contra vocês passará,
e minha ira se levantará para destruir os assírios. O Senhor dos exércitos os castigará com o seu chicote, como fez quando Gideão venceu os midianitas na rocha de Horebe, ou quando o Senhor ergueu sua vara para afogar o exército egípcio no mar. Naquele dia, o Senhor acabará com a servidão do seu povo, quebrará o jugo de escravidão e o levantará de seus ombros. Que maravilha! Que maravilha! O Senhor está dizendo para aquele povo, está vendo? Mesmo vocês sendo isso, mal, apóstatas, tendo me desprezado, vai ter um fim esse castigo. E irmãos, o povo foi para o cativeiro, 70 anos de cativeiro. Um remanescente voltou. Só que os estudiosos dizem que nunca mais o povo de Israel foi idólatra. Nunca mais. Isso aqui é para nós. E me perdoe aqui, porque a voz embargou, entendeu? Mas é muito para mim isso aqui. É muito para mim isso aqui. Isso aqui é muito para mim. Aqui entra o tema do nosso estudo, as consequências da correção do Senhor. Irmãos, Deus não é um déspota. Deus não é um tirano. Deus não é um carrasco. Deus não nos coloca no tronco e nos açoita sem propósito. Ele não nos surra e fica dando risada. Deus tem um propósito nos açoites, na correção. Está aqui, ó. E na sua vida, na minha, não é diferente. Quando Deus nos açoita, quando Deus nos corrige, Ele tem um propósito na nossa vida. É forjar o caráter de Cristo em nós. É nos aproximar dEle. A correção do Senhor sempre, invariavelmente, tem um propósito: elevar o homem para perto dele. Este é o propósito do Senhor. A nação seria levada cativa pelo exército, não pelo exército assírio, corrigindo. Jerusalém, não seria levada pelo exército assírio, seria levada pelo exército babilônico. O exército assírio seria destruído, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, nas fraldas do Monte Sião. Ali o exército seria destruído. Não o exército assírio levaria Jerusalém, mas o exército babilônico. Nem todos seriam destruídos. Uma nação foi levada cativa, mas um remanescente voltará. Alguém brinca, vocês lembram do nome de Isaías? Do filho de Isaías? Um resto volverás. Está aqui, ó. Um resto volverás. O filho de Isaías era uma mensagem. Um resto volverás. Creia, a profecia está aqui, viva, andando entre vocês. Um resto volverás. A profecia está viva entre nós. Jesus voltará. Jesus voltará. O túmulo está vazio. O trono está ocupado. Ele voltará. E todo aquele que crê subirá com ele. Uma nação está aqui, mas um remanescente será salvo. Todos serão salvos? Não. Quem crer será salvo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê. Muitos não crerão e muitos não serão salvos. Uma nação foi levada cativa, um resto volverás. Um resto retornou para o Senhor. Paulo, falando em 9:8 de Romanos, a respeito dos filhos, desse resto, ele diz assim: não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O que significa isso? Romanos 9, a salvação não é de um Israel étnico. A salvação é pela graça, é pela fé. A salvação não é pelo DNA, a salvação é pela fé.
Paulo está explicando Isaías, ou seja, a nação toda foi levada cativo, mas só um resto voltou. A salvação de Israel não é pela sua totalidade, mas é por aquele que crê. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Aquele que crê. O Senhor usa o profeta para informar ao povo que o castigo terá um fim, não durará para sempre. Em breve a minha fúria contra vocês passará. Eles precisavam confiar no Senhor. Olha o que diz o Salmo 118, 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. E eu estou indo para a conclusão, efetivamente. Do versículo 28 ao versículo 34, o profeta acompanha e descreve o trajeto da conquista, do horror, do medo desse exército, e que achava que agia por conta própria. Mas esse exército, o profeta descreve também o sentimento dos moradores. Olha aí, por favor, 28 a 34, diz assim: Vejam, agora os assírios estão em Aiate, passam por Migron e guardam seus pertences em Micmas. Atravessam os desfiladeiros e acampam em Geba. A cidade de Ramá está tomada de medo. O povo de Gibeá, a cidade natal de Saul, foge para se salvar. Gritem de terror, habitantes de Galim. Alertem Laís. Ah, pobre Anatote. O povo de Madmena foge e os habitantes de Gebim tentam se esconder. Os inimigos param em Nob pelo resto do dia. Sacode o punho contra o belo monte Sião, o monte de Jerusalém. Mas vejam, o soberano Senhor dos exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Síria. Ele derrubará os orgulhosos. A árvore imponente será lançada por terra. Cortará as árvores do bosque com um machado. O Líbano cairá pelas mãos do poderoso. Presta atenção no versículo 33. Mas, vejam o soberano Senhor. Vinha numa escalada, né? Cidade tal, eu vou guardar aqui por um dia, vou acampar aqui por um dia, mas eu vou conquistar. Mas o Senhor tinha outros planos para este exército. Mas vejam, o soberano Senhor dos exércitos, aquele que verdadeiramente é o poderoso, ele cortará com grande força os galhos desta floresta. Do que a palavra está falando aqui, irmão? Ele está falando que daqui para frente o exército não ia passar. Eles estavam a 16 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam, repetindo, nas fraldas do Monte Sião. Daqui o exército não passaria. Aqui o exército poderoso da Síria seria destruído. Daqui eles voltariam para a sua casa, para a Síria. Eles não avançariam contra Jerusalém. Não porque eles não quisessem, porque o Deus de Jerusalém não permitiu. O nosso Deus não permitiu. Como eu disse, Jerusalém seria levado cativo, não pelos assírios, mas pelos babilônicos. Jerusalém ainda estava a salvo dos seus inimigos. Veja que a imponente árvore, aí no versículo 33, a imponente árvore será lançada por terra. Quem é essa imponente árvore? A Síria, o exército, o comandante do rei da Síria, ficaria ali. E ali acabaria todo o seu poder. A Bíblia fala que o Senhor mandaria uma praga sobre esse exército. Eu não sei que praga é essa, mas ali o exército foi dizimado. E o exército não seguiu à frente. E Jerusalém conseguiu e ficou sem ser invadido. Irmãos, eu acredito que eu não preciso fazer aplicações.
Esse texto mostra o poder do nosso Deus. Esse texto mostra quem está no comando de todas as coisas. Esse texto mostra que não há poderoso na terra. Esse texto mostra que Deus usou desde Faraó, exército assírio, o diabo e tudo mais que vem pela frente, para que os seus propósitos sejam cumpridos. E que nós tenhamos isso ardendo nos nossos corações. É o nosso Deus, o Deus fraco de Jerusalém. O Deus fraco de Jerusalém é o Deus que destruiu o exército forte da Síria. Não foram, lembra bem de uma coisa que eu vou dizer para vocês, não foram as forças militares de Jerusalém que destruiu o exército, foi o Deus Todo-Poderoso que destruiu. Se fossem as forças militares de Jerusalém, ela teria sido dizimada, mas foi o exército Todo-Poderoso que lutou por Jerusalém.